Nós queremos um 2025 melhor que 24, sim ou não? Sempre, né? E pode ser. Mas para que 2025 seja melhor, nós temos que ser melhor. Não é verdade? Então, se nós formos melhor em 2025 do que fomos em 2024, o ano de 2025 vai ser melhor do que o de 2024, né, povo abençoado? Achou Eclesiastes 7? Quem achou, diga glória a Deus. Versículo 29. Olha aí. Vede isto. Então somente achei que Deus fez ao homem reto. Mas os homens buscaram muitas invenções. Deus não fez o homem reto. Deus fez ao homem reto. Ou seja, Deus fez o homem e deu a ele um caminho reto. Um caminho simples. Ordenou coisas simples. Jesus diz: meu fardo é leve, meu jugo é suave, meus mandamentos não são pesados. Uma estrada reta, plana. E quando você compara uma estrada reta, plana, com uma estrada, né, cheia de curvas, cheia de desnível, qual que é melhor de andar? A reta. Então Jesus nos deu um caminho reto. Deus nos deu um caminho reto. Deus nos deu coisas fáceis para fazer. É só o quê? Obedecer. Com esforço e bom ânimo. É só seguir a receita, igreja. Mas a Bíblia fala que o homem busca muitas invenções, não é? Escolhe outros caminhos diferentes. A maioria gosta de pegar um atalho, não é verdade? Aqui Deus deixa bem claro que somos nós que complicamos o quê? Tudo. Quando começamos a criar coisas, quando saímos do simples e começamos a criar. Tudo é simples quando o homem vive o simples. Jesus disse: seja manso e humilde de coração. Olha aí. Manso e humilde de coração. Não é verdade? Não é isso que Jesus fala? Não torne mal por bem. Ore pelos seus inimigos. Afasta do seu coração a ira. Não guarde mágoa. Não guarde ressentimento. Se te levar a capa, deixa levar a túnica. Se te fizer andar uma milha, ande duas. Se te bater numa face, ofereça outra. Carreguem as cargas uns dos outros. Faça com os outros o que gostaria que fizesse com você. Ame teu próximo como a ti mesmo. Sofra o dano. Não é verdade? É simples ou não é, igreja? Não é verdade? Mas aí nós ficamos o quê? Inventando. Pegando o mais difícil. Eu escolhi aqui um personagem da Bíblia, irmão, fazer uma retrospectiva sobre a vida dele. Vai lá em Gênesis 25. Vamos fazer uma retrospectiva, né? Hoje, final de ano, retrospectiva, né? Fazer uma retrospectiva da vida de Jacó. Deus fez ao homem reto. Deus deu um propósito simples ao homem. Não é? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, e acharão repouso para suas almas. Não é verdade? O propósito de Deus, igreja, é dar uma noiva para o seu filho Jesus. Amém? Esse é o propósito de Deus, que Deus pôs em andamento. Esse é um propósito que a Bíblia fala que Deus planejou antes da fundação do mundo. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. E a noiva está sendo preparada, irmãos. A Bíblia fala que quando a plenitude dos gentios for alcançada, ou seja, o número de cristãos não judeus, mas cristãos mesmo, genuínos, firmes, convictos, cristãos se ensinam ou não, cristão de Bíblia, não de história, não de fábula. Quando esse número for alcançado, quando esse número for completo, a noiva estará pronta, não é?
E aí o casamento vai acontecer, arrebatamento, ressurreição e pronto. E até lá você vê que Deus vem trabalhando nisso. É um erro nosso achar que só crente é servo do Senhor. Tudo que existe nessa vida, irmão, tem a carne e sangue, ou seja, espírito, é servo do Senhor. Porque o Senhor, Ele é Senhor de todos. Deus se referia a Nabucodonosor como meu servo. Porque o que Nabucodonosor fazia era por ordem e direção do Senhor. Ainda que ele achasse que era ele, que era por ele, que era dele, era do Senhor, para o Senhor que ele trabalhava. Faraó do Egito, Deus levantou, a Bíblia fala, eu mesmo te levantei, Faraó. Para em você mostrar o meu poder e a minha glória e me fazer conhecido em toda a terra. Não é? Então Deus coloca todos que Ele quer, que Ele achar necessário em seu propósito. No propósito de, não é? Completar a noiva de seu filho, a igreja. Ele usa profetas. Não é verdade? Profetas velhos, que já nem são de Deus, como, né, o homem de Deus e o profeta velho. Ele usa um profeta como Jonas, teimoso, que foge, prega com má vontade, desejando a morte dos outros. Um profeta desobediente. E mesmo assim, através desse desobediente, Deus alcançou um propósito, salvou uma grande cidade, levou ao arrependimento. Então nós temos que ter um cuidado, irmãos, para sermos servos que agrada ao Senhor, servos que Deus tem prazer nele, não apenas servos que Deus usa, mas servos que Deus usa com prazer, e que um dia vai usá-los também na vida do porvir. Deus começou o plano de salvação que Ele anunciou lá no Éden, quando Adão fez o que fez, colocou em andamento com Abraão. Com Abraão, quando Deus chamou Abraão, começou o plano de salvação. Abraão morreu e as mesmas promessas que Deus fez a Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão, Deus confirmou e reafirmou com seu filho Isaque. Amém? E agora Isaque casa. Isaque tem filhos gêmeos. E Rebeca, grávida, começa a sentir uma gravidez estranha. Ela fala, parece que está tendo uma guerra dentro da minha barriga. Veja aí, Gênesis 25, versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela. Olha só, as crianças brigando dentro da barriga, irmão. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? Por que a minha gravidez é desse jeito? O que está acontecendo aqui dentro? E se foi a perguntar ao Senhor, não é? Rebeca aqui tem uma coisa para nos ensinar, né, irmão? Foi perguntar à pessoa certa. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre. Essas 2 crianças que estão aí, de cada uma delas virá uma grande nação. 2 nações virão de teu ventre. E 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Eles não vão viver em comunhão. Vão ser inimigos, não é? E um povo será mais forte do que o outro povo. E o maior servirá ao menor. Então, 2 gêmeos. O maior, o povo mais forte, seria o que nascesse primeiro. O menor, o que nascesse por último. Então o que Deus estava dizendo? Eu escolho o mais novo. E Paulo fala, antes que eles nascessem, Deus já havia escolhido com quem ele continuaria o seu propósito.
para que se firmasse o propósito da eleição. Então nós sabemos que primeiro nasce o mais velho, peludo, recebe o nome de Esaú, e depois agarrado no seu calcanhar, o segundo, que é chamado de Jacó, que significa o quê? Enganador. Aí eu falo, o que leva um pai, né? É até clichê, né? O que leva o pai para o nome do filho? O nome significa enganador. Não é verdade? E Jacó, o mais novo. Então, quem que é o herdeiro da promessa aqui? Jacó. Porque Deus determinou que seria Jacó. Pela tradição dos homens, deveria ser o mais velho, que nasceu primeiro, mas Deus falou, não, vai ser o mais novo. E eu vou fazer do primeiro um povo mais forte, do mais novo um povo menos forte, mas esse povo maior vai servir ao povo menor. Não é verdade? Jacó, pelo propósito de Deus, já nasceu abençoado, igreja. Diga glória a Deus. Já nasceu abençoado. O dia que Isaac morresse, nós vamos ver aí, Deus iria aparecer como apareceu, ia dizer para ele a mesma coisa que disse para Abraão e disse para Isaac. Deus iria dizer com Jacó. Jacó tornar-se-ia o homem da vez, vamos dizer assim. O homem da promessa, como foi Abraão, e como seu avô, e como foi Isaac, seu pai. Então ele já nasceu abençoadíssimo. Era só ele desenvolver um relacionamento com Deus, aguardar as orientações de Deus, fazer o que Deus ordenar, esperar no tempo de Deus e tudo daria certo, sim ou não? Mesma coisa é comigo e com você, filho. Temos toda a instrução dada por Deus, então só devemos ficar nela, aguardar o tempo de Deus, ser paciente na tribulação, na dificuldade, saber lidar com a fartura, com a abastança, porque tem gente que se enrola na dificuldade, na adversidade, e tem gente que se enrola na fartura e na abastança, sim ou não? Não é verdade? Então Jacó só precisava esperar no Senhor, deixar fluir. Você está entendendo? Não é? Cumprir o seu papel. Mas você vai ver que ele, com a ajuda da mãe, ele conseguiu complicar tudo na vida dele. Com a ajuda de quem? Da mãe. A mãe ouviu de Deus a promessa. Não é? Deus falou para ela, o mais novo vai herdar a promessa de Abraão e de Isaac. O mais novo, com ele eu vou firmar o meu concerto e lhe darei as bênçãos, lhe prometerei as mesmas bênçãos que prometi a Abraão. Então ela já sabia que era o mais novo. Não é verdade? Então tudo estava simples, filho. Estava com a vida resolvida. Era só seguir o caminho reto, sem desviar para a esquerda, nem para a direita. Mas começou a pegar atalho. Começou a querer coisas que não era para ele. Não é verdade? E aí tudo enrolou. Veja aí. Eles nasceram, vamos pulando o versículo, né? Versículo 28. Nasceu Esaú e nasceu Jacó. E a Bíblia fala, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Esaú era do tipo mais saído, mais parrudo, não é? Mais resolvido, caçador, cheirava mato, não é? Mas Rebeca amava a Jacó. Jacó já era aquele mais caseiro, não gostava de sair de casa. Já começa aqui um grande erro, né, irmãos? Separação na família, um gostando mais de um, outro gostando mais de outro. E nós temos que vigiar, irmão, porque às vezes o pai e a mãe faz isso sem o quê? Sem perceber. Mas os filhos não deixam de perceber. Não é verdade? Já começa errando aqui. O pai amava Esaú porque era caçador, era robusto. Já a mãe amava Jacó, que gostava mais de ficar dentro de casa. Não é verdade? E Jacó cozeira um guisado. Aí Jacó ficava em casa, sabia cozinhar. E veio Esaú do campo e estava ele cansado. Olha a mentalidade de Jacó, irmão.
E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom, os edomitas, né? Os descendentes de Esaú. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Jacó comprou a primogenitura de Esaú com um prato de ensopado de lentilha. Ele sabia que o irmão ia chegar do campo com fome, não é? O que é primogenitura? A bênção do primogênito. Era costume, irmão, costume do homem. O filho mais velho, quando o pai morria, ele herdava 2/3 de tudo que o pai tinha e tornava-se o líder da família, do clã, de tudo. Se o pai tivesse mais 10, 20 filhos, não importa, esses 10, 20 ou 5 iriam dividir 1/3 da herança do pai. Mas o mais velho ficava com 2/3. Então você vê Jacó que estava de olho em 2/3 da propriedade do seu pai. Um homem que tinha bênçãos celestiais, imensuráveis, não é? Queria herdar bênçãos espirituais imensuráveis. Ia desfrutar de uma ajuda de Deus, preocupado com herança terrena, preocupado com as coisas dessa vida, não é? Tramando com a mente maligna. Meu irmão chega cansado e ele não pode ver uma comida, ele é meio carnal, meio fraco para essas coisas. Hoje eu passo a perna nele. O irmão com fome, imagine você com fome, irmão. Você sente aquele cheirinho de comida, frango frito, mais o quê? Não é? Frango assado, churrasco. Já reparou que o cheiro é melhor do que o gosto em tudo? Sim ou não? Não é? E ele está lá com a panela dele cozinhando. Aí ele fala: vende-me hoje a tua primogenitura. Isso aqui, irmãos, é ensinamento para nós. Nós temos bênçãos celestiais tremendas, declaradas por Deus, não por homens, sobre a nossa vida. Declarada aqui na Bíblia. Tem promessas e tem bênçãos declaradas, irmãos. E às vezes ficamos aí correndo atrás de coisa terrena, brigando por coisas terrenas, né? Nós temos um tesouro imensurável no céu e ficamos brigando por ferrugem na terra, correndo atrás de ferrugem. Sim ou não? Não é? Nos distraindo com as coisas dessa vida. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. E se eu morrer de fome, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. Claro que Jacó sabia que ele foi escolhido por Deus. A mãe falou: Deus me mostrou em sonho que você vai ser sucessor de teu avô Abraão e de teu pai Isaque. Mas o cara estava de olho nas terras que o irmão ia herdar, ao invés de estar com os olhos na promessa de Deus. Qual que é a maior promessa que Deus tem para mim e para você, filho? Jerusalém celestial, não é? Nossos olhos têm que estar onde? Nosso coração tem que estar onde? Porque a Bíblia fala que onde está o nosso tesouro, aquilo que tem maior valor para nós, é onde está o nosso coração. Então vamos dizer que Jacó meio que estava nem aí para o plano de Deus, mas estava muito aí para os 2/3 do que o pai tinha. Queria ser chefe da família. Iria ser pai de muitas nações, mas estava querendo ser chefe de uma família, de uma casa. Está vendo como que sem querer às vezes nós fazemos trocas absurdas, irmãos? Nessa vida, porque nossa vida é feita de escolhas, igreja. Não é? A todo momento estamos diante de escolhas simples, complexas, e depois que escolhe vem o resultado. Não é?
E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu e levantou-se e se foi. E olha, presta atenção, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú não estava nem aí para as propriedades do pai, para 2/3 das terras do pai, 2/3 do gado do pai, 2/3 dos empregados do pai, 2/3 dos poços que o pai tinha, 2/3 de camelo, 2/3 da prata. Quando você vê, você fala, como que Deus faz uma coisa dessa, né? O escolhido é o apegado às coisas da terra. O que não era escolhido não estava nem assim para as coisas dessa vida. Aí você faz uma retrospectiva, você vê gente que nem conhece a Deus, que não liga para nada das coisas dessa vida. E crente que conhece a Deus e tem um céu para conquistar, está se perdendo por conta de coisas dessa vida. Está jogando tudo fora, porque não está se portando como um devido escolhido, chamado do Senhor, porque a Bíblia fala que nós somos escolhidos, irmãos. Fomos eleitos por Deus. Não é verdade? E aí você vê Esaú desprezando. Interessante, né? Era para ser o contrário. Vai lá no 27, capítulo 27. Enganou o seu irmão a primeira vez. E aí o tempo passa. Isaac fica velho, fica cego. E falou que já estava a ponto de morrer. Ele chama Esaú. Esaú era caçador. Pegava uma caça, né, um animal selvagem. Sabia preparar bem o animal. E Isaac gostava, como foi dito lá no início. Isaac fala, meu filho, vai lá, pega uma caça, prepara, faz para mim aquele caldo, aquele guisado do jeito que você sabe. Eu vou comer e vou te abençoar. Nesses dias também, irmãos, a bênção do pai era muito importante para o filho. O pai declarar bênçãos na vida do filho. E essa bênção gigantesca que o pai declarava também só era declarada para o filho mais velho. Costume, irmão. Costume. Deus abençoa todos. Mas é costume. E Rebeca estava escutando a conversa. Ouviu Isaac falar que ia abençoar Esaú. A Rebeca corre atrás de Jacó e fala, seu pai está prestes a abençoar o seu irmão. Assim que seu irmão conseguir caçar e preparar a caça e der ao seu pai comer, seu pai vai abençoá-lo. Então faz assim, pega 2 cabritos, mata que eu vou preparar, você vai se passar por Esaú e vai levar para ele e ele vai te abençoar. A Rebeca tinha a palavra, irmãos. Ela tinha a palavra. Não crer na palavra, não crer na palavra, não esperar nela e ainda usar de artimanhas. Não é verdade? Olha, Rebeca também. Você vai pegar essa bênção. Tinha a bênção de Deus. Mas Rebeca queria que ele pegasse a bênção do pai. Na verdade, parece que nenhum deles deu importância para o que Deus falou, igreja. Porque o comportamento deles mostra exatamente o quê? Exatamente o contrário. Quando o anjo falou com a esposa de Manoá, que seria mãe de Sansão, que ia ser isso e isso, ela foi contar para Manoá. Manoá falou, o que nós temos que fazer com ele? Qual que é o procedimento? Falou, não sei, não lembro, não perguntei. Aí Manoá fala, vamos orar para o anjo voltar. E quando ele voltar, você vem aqui e me chama para nós ouvirmos. Aí o anjo voltou, a mulher falou, vou buscar meu marido. Os dois vieram, perguntaram, qual que é o procedimento? Eles falaram assim, assim, assim. Então assim, assim, assim nós vamos fazer. Quando foi dito, né, para Isabel que ia nascer João Batista, aquele que ia planar o caminho do Senhor, ela também se preparou, o marido se preparou para criar o filho exatamente para fazer o propósito do Senhor. Mas esses dois aqui, irmão, parece que eles não estavam nem aí. Isaac e Rebeca.
E aí você vê, Deus trabalha com a gente assim, irmão. Mas o propósito dele, ele vai o quê? Cumprindo. O propósito dele vai cumprindo, ele vai usando pessoas aqui, ele vai usando pessoas ali. Isso não quer dizer que todos que ele usa vai ser salvo. Não é verdade? Versículo 4. Ele fala: faze-me um guisado saboroso como eu gosto e traz, para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que morra. A bênção do Pai tinha muito valor naquele dia. Até uns anos atrás tinha muito valor, né? Nós, pelo menos, 40 anos para cima, nós tínhamos, o hábito de tomar benção, pai, benção, era benção, benção, mãe, benção, avô, o que eles falavam? Deus te abençoe. Não é? Hoje em dia, acho que não se ouve isso mais, né? É muito raro, né? Um ou outro que ainda tem esse costume, não é? E aí Rebeca escuta, fala com ele, faz isso, olha aí, versículo 10. E levá-lo-ás a teu pai para que coma e para que te abençoa antes da sua morte, não é? Devemos aprender a ficar na palavra, igreja, incondicionalmente, versículo 34. Vai lá. E aí comeu, abençoou, depois você lê, declarou bênçãos para Jacó, Jacó foi embora e entra Esaú. Pai, trouxe a caça. Né? Isaac fala: quem é você? Esaú. Foi, mas quem que veio na frente? Teu filho te enganou. Isaac também estava bem apagadão, né, irmãos? Estava bem sem discernimento, estava cego, tudo bem, mas para confundir um filho com o outro, né? Bem fraco de discernir, de discernimento, não é? Versículo 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Ele disse: veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Olha como que é perigoso ficar preso em crendice, né, irmão? De antepassado. É Deus quem abençoa, irmão. E Deus não tem bênção só para o filho mais velho, não. Deus tem bênção para todos os filhos, irmãos. Deus tem bênção para todos os filhos dele. Deus tem bênção para todas as pessoas que se voltarem a ele. Mas as pessoas costumam criar uma crença, né? Então você vê que Esaú se coloca no lugar dele como uma pessoa amaldiçoada, sem a bênção do pai, agora nada mais dá certo na vida. Não é verdade? Crendices. Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. Ô Jacó, deixa Esaú receber a bênção do pai dele, seja o que for. Você tem promessa de Deus. Meu filho, você tem promessa de Deus. Então para que brigar por coisas bobas? Para que ficar queimando cabeça, né? Queimando piolho? Para que ficar aí? Você tem bênção de Deus declarada sobre a sua vida. É só fazer o simples. Se hoje tiveres cuidado de ouvir toda a palavra que eu vos tenho dito, e obedecê-las, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então só tem que fazer o quê? Obedecer.